Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição da nossa Economia Divina, que hoje está num formato um pouquinho diferente, né? Mas antes de apresentar aí os nossos convidados, deixa eu tirar minha gata aqui da frente, que ela quer aparecer na câmera, ela quer colo. E eu também quero lembrar que a Economia Divina é um projeto que é realizado em parceria entre o Eleve-se e o Espiral da Experiência e que tem como objetivo promover encontros para compartilhar experiências pessoais sobre o processo de autoconhecimento e despertar da consciência. E se você ainda não segue a gente aqui no YouTube ou lá no Spotify, Deezer, Amazon Music, então já faça isso, por favor. Segue a gente, compartilha e curte para acompanhar sempre os nossos conteúdos. E hoje é com grande alegria que a gente recebe a Sandra Júlio e o Davi Cid, que vieram aqui hoje especialmente para falar da experiência deles no caminho de Santiago de Compostela. Para quem não sabe, o Caminho de Santiago é uma rota de peregrinação histórica que atrai pessoas do mundo inteiro e que leva até a cidade de Santiago de Compostela, na região da Galícia, no noroeste da Espanha. O caminho é percorrido por peregrinos há mais de 1000 anos e pode ter como ponto de partida a própria Espanha, a França ou Portugal, totalizando aí mais de 100 quilômetros de caminhada. E quem vai contar para a gente essa experiência é a Sandra Júlio, que é terapeuta certificada em hipnoterapia e reiki, e o Davi Cid, que volta aqui para mais uma participação e que também atua com terapias de reconexão divina, reiki e numerologia. Sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui novamente. Obrigado. Muito obrigada. É um prazer para nós estar aqui convosco e poder A partilhar Sandra as nossas é a primeira experiências. vez, né? Seja bem-vinda, debutando aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada pelo vosso convite. Fabi, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu estou bem, Fê. Boa tarde, boa noite, né? Muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Que delícia, né, receber o David novamente aqui e a Sandra pela primeira vez. E vocês, né, contar a experiência de vocês no caminho, que é um sonho meu e da Fê e de tantas outras pessoas também em realizar esse caminho. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Muito bom. Obrigado. Muito obrigada. Eu não sei se vocês sabem, mas quem difundiu, pelo menos que eu tenha conhecimento, essa história de Santiago de Compostela, desse caminho aí, foi o Paulo Coelho, que é um escritor brasileiro, né, vendido aí best-seller no mundo todo, que relatou a experiência desse caminho no livro Diário de um Mago. Então, é um livro que fez parte da nossa adolescência aqui no Brasil. E acho que todo mundo que leu esse livro na nossa época ficou com essa vontade de peregrinar também, né, por esse caminho. É verdade. Boa, Fê. Muito bom. Olha, eu por acaso li esse livro, mas já foi há tanto tempo também que sinceramente me lembro, porque eu li 2 ou 3 livros do Paulo Coelho, que na altura, isto já foi se calhar há mais de 25 anos provavelmente. Sim, faz isso. E eu adorei, por exemplo, o Maktub, adorei. Li esse O Diário do Mago, mas já não me lembro sinceramente, e estás-me a dizer isso agora e é um relembrar, porque vou procurar outra vez e vou reler provavelmente, porque deve ser interessante ler de outra perspectiva agora. Exatamente. Gente, o que levou vocês a falar, vamos percorrer esse caminho? Porque não é fácil, né? É um caminho longo. É um caminho longo. Quer dizer, o caminho é muito longo, mas nós podemos decidir partir um pouco mais de perto. Foi o que nós fizemos. O David, por exemplo, mora ao sul do país, eu moro ao centro, mas ambos nos dirigimos mais para norte, perto da fronteira, atravessámos a fronteira e começámos aí, muito perto da fronteira, a 3 km de Espanha. Vocês escolheram então a rota saindo de Portugal. Escolhemos a rota saindo de Portugal, exatamente. Ambos já tínhamos feito o caminho ano passado, individualmente. Tanto para mim como para o David, foi a primeira vez que fizemos o caminho e ambos decidimos fazer o caminho sozinhos. E quando eu digo sozinhos, eu fiz sozinha e uns meses depois fez o David sozinho. Portanto, foi mesmo sozinhos. E na altura, eu nunca tinha pensado, eu vou falar agora da minha experiência, eu nunca tinha pensado muito em fazer o caminho. Porque
de certa forma ele está associado a uma peregrinação religiosa. No entanto, eu senti na altura que deveria estar um tempo comigo mesma. E foi nessa altura que eu me lembrei, eu vou fazer o caminho de Santiago, mas não vou fazer nenhuma peregrinação religiosa. Eu vou fazer um caminho de autodescoberta. E a caminhada é uma meditação ativa. E ao fim de 20 quilómetros, sozinha, caminhando, já estamos numa meditação bem ativa. E é muito agradável e descobre-se coisas, libertam-se coisas, descobrem-se outras. Bom, cada um com o seu processo, não é? Uns meses depois faz o David. Eu não sou, confesso que não sou muito atenta às minhas redes sociais, se calhar deveria ser mais, mas não sou. De qualquer forma, fiz alguns posts e a reação foi imediata e ouvia muita gente a dizer, eu gostava tanto de fazer. E eu dizia, então, é só pôr os pés ao caminho. Ai, sozinha não sou capaz. Ai, sozinho, não, a primeira vez tenho que ir com alguém. E então o David fez mais tarde, teve o mesmo feedback, e então decidimos, vamos nos juntar e vamos levar pessoas que queiram ter esta experiência, que nunca tenham feito e que não se aventurem sozinhos a primeira vez. E foi assim que nós decidimos fazer o caminho, os dois com um grupo de pessoas. É verdade. Posso agora interromper? Claro. E pegando numa coisa que a Fê disse há bocado, que é muito interessante, é que vocês as duas aí no Brasil têm muita curiosidade, mas a maior parte dos meus seguidores são do Brasil. Não sei porque eu comecei-me a virar para o Brasil no início. Eu até sei, porque a espiritualidade no Brasil está mais desenvolvida, é diferente, é mais facilmente aceite e para mim foi mais fácil ao início. E muita gente do Brasil me contactou, como é que se faz, como é que não se faz, só que pronto, a distância encarece logo um bocado, não é? Porque fazer propriamente os caminhos, eu já fazia caminhadas há muito tempo, os primeiros caminhos de Santiago que fiz, como a Sandra diz, foi o ano passado, foi sozinho, mas nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre acompanhados. Há caminhos que têm mais gente, há outros que não têm gente, mas há sempre alguém com que nós nos cruzamos e mesmo sozinhos nós nunca vamos sozinhos, porque no meio da natureza eu pelo menos sinto-me sempre acompanhado. E há muita curiosidade da parte das pessoas aí do Brasil em fazer. Há algum receio, porque não conhecem, mesmo no Instagram eu percebo, há pessoas que me seguem, mas que não me conhecem efetivamente, não é? Eu posso criar uma fachada que está ali, mas também já tenho algum tempo de Instagram, pelo menos, que já as pessoas vão ganhando alguma confiança. E é uma viagem muito interessante, porque, falando da parte monetária, o que encarece mais daí para o Brasil é a viagem do Brasil para Lisboa ou para o Porto, porque depois depois é mais em conta, porque nós não pernoitamos em hotéis, pernoitamos em albergues, que é bastante mais barato, não sendo muito em conta aí para o Brasil, porque eu sei que o poder de compra é diferente, mas posso dizer... Por causa do câmbio. Sim, posso dizer que um albergue público anda à volta dos 10, 12 euros e um albergue privado que aceitam reservas, os públicos não aceitam, o albergue privado é à volta dos 15, 20 euros. Portanto, é um valor bastante aceitável para cá, mas mesmo para ir para o Brasil eu julgo que não seja assim uma quantia muito elevada. É uma viagem muito especial, porque a pessoa está em contacto com a natureza e nós conseguimos nos encontrar muitas vezes, a cada passo é como a Sandra diz, a cada passo é uma meditação, e o caminho português, que foi o que nós fizemos este ano, passamos por muita parte com floresta, muito verde, muita água, muitas árvores, muita sombra também, mesmo no calor apanhamos muita sombra, é muito interessante, é maravilhoso, mas já cá estou eu outra vez a falar muito. Pode deixar que a gente interrompe, não tem problema. Mas
qual que é o percurso? Quantos quilômetros tem? Porque a Sandra falou alguma coisa de 20, ao final de 20... Não, 20 por dia. 20 por dia. Pelo menos, sim. Tá. O percurso são cerca de 120 quilómetros, portanto o que nós fizemos são cerca de 120 quilómetros. Sim, mais ou menos. Portanto, dá uma média de 20 e poucos por dia, a cada dia. E isto a andar essencialmente em floresta é fabuloso. Eu posso dizer que, o David estava a dizer muito bem, que vai sempre encontrando gente pelo caminho, mas eu posso dizer que eu parava muitas vezes à espera que toda a gente passasse para eu ficar a sós na minha natureza. E eram os momentos mais mágicos. Eram os momentos mais mágicos. É uma energia fantástica. Há certas partes daquelas florestas em que parece que entramos noutra dimensão. Que delícia. Ouvindo você falar, eu comecei a lembrar, né? A Fê começou a falar sobre o Diário de um Mago, né? E aí o David falou assim, pô, eu li há muito tempo, eu também li há muito tempo, e assim, eu tô com uma curiosidade, inclusive, de ler novamente para eu saber como é que eu vou interpretar, né? Com essa consciência que eu tô hoje, né? O caminho. E ouvindo você falar, Sandra, e eu lembrei algumas passagens assim, bem sutis mesmo, que o Paulo Coelho falava, né? Que era mágico, né? Que ele conseguia olhar para as árvores, né? E conseguia perceber, assim, talvez a vitalidade da árvore, a energia da árvore, né? A energia... Desculpa. Como a Fernanda disse muito bem, é um caminho percorrido há milhares de anos, não é? É um caminho com muitos anos, muitos milhares de peregrinos. E sente-se isso. É um caminho que está muito bem acompanhado, mesmo quando nós estamos sós, não estamos sós. E sente-se essa energia. Deve ter uma egrégora ali pronta, né? Já. Quem sente, sente muito. Quem sente, sente muito. Porque, inclusivamente, nós passamos por sítios que têm estradas de pedra, onde passavam as carroças antigamente e onde passavam os cavalos. E isso transporta-nos para outros tempos passados. Pelo menos a mim transporta-me logo. Eu muitas vezes íamos, nós fomos num grupo de 9, que já foi um bocadinho grande demais para estas coisas, acho que deve ser um grupo mais pequeno, mas pronto, entre 6 a 9, 10, 11 pessoas no máximo dos máximos, mas ia às vezes a conversar, que a pessoa mal entra naquele verde e depois começa a ver aquelas pedras no chão, começa a sentir e a imaginar a quantidade de pessoas que já não passaram ali há anos, há centenas de anos que passam ali, e o que é que elas viveram, os medos que sentiram, porque a segurança que há agora não havia na altura, não é? Passar ali à noite era impensável, provavelmente há 200, 300, 500, 600 anos, porque havia sempre perigos ali a rondar. Agora não, graças a Deus, são os caminhos muito seguros, inclusivamente no meio da floresta às vezes vê-se passar um carro da polícia, uma moto 4 também da polícia, tão bem guardados porque tem que estar, e também não estando lá a polícia, aquilo também está bem guardado com essa egrégora, não é? Porque sente-se muito boa energia quando se passa ali. Qualquer pessoa que esteja ali, que vá ali, a pessoa não sente, mesmo uma senhora que vá sozinha, uma mulher que vá sozinha, julgo que não corre grandes perigos, a não ser que viaje à noite, não é? Mas isso já é perigo, se calhar, para toda a gente, porque eu, quando fui sozinho no ano passado, fiz em menos tempo, fiz os 129 quilómetros, mais ou menos, que é o caminho. Toda a gente diz que são 120, efetivamente. Eu desta vez marquei quilómetro a quilómetro com a Sandra e marcámos 129, que fizemos de Valença do Minho até Santiago de Compostela. Fizemos em 6 dias. Eu da outra vez fiz em 5 dias, fiz uma média de 30 km por dia, é um bocadinho mais cansativo, porque, pronto, cansa mais. Nós desta vez tivemos até para nós uma surpresa, que fizemos uma etapa que foram 40 km. E 2, faz favor.
Exatamente. Os dois foram mais difíceis. Foram muitos quilómetros, mas valeu também pela superação das pessoas que iam connosco, e eu fui à frente, e que nós combinávamos, eu ia com os mais rápidos e a Sandra ficava com os mais lentos, e no meio vai sempre havendo gente, porque o ritmo nunca é igual para toda a gente. E cada pessoa tem sempre o seu ritmo, e o ideal é a pessoa ir no seu ritmo, não é mais rápido nem mais lento, porque se for mais rápido cansa, se for mais lento que o seu ritmo ainda cansa mais do que se for mais rápido. Parece um contrassenso, mas é só a pessoa começar a caminhar e facilmente entende isso. E pronto, e é uma experiência que quem faz uma vez os caminhos não vai deixar de fazer, porque pelo menos se for aqui perto não vai deixar de fazer. Se for de longe, vai procurar fazer outros caminhos, porque só o facto de caminhar de caminhar na natureza já é uma experiência muito reconfortante, maravilhosa. É meditação, é a pessoa encontrar-se, é a pessoa, quando a pessoa começar a sentir ainda com mais força aquela energia, quando a pessoa consegue ter acesso a vidas passadas, consegue ver coisas que se poderão ter passado naquela altura, e a pessoa sente o coração tão aconchegado de sentir essas coisas todas, que depois vai querer naturalmente repetir, não tem como não voltar. Pois é, eu estava ouvindo você falar, mas me veio na mente o que a Sandra disse, né? Que a caminhada é uma meditação ativa, né? Exato. Então, eu imagino que quando você fez, assim, pela primeira vez, né, Sandra e David, vocês compartilham com a gente, né, o que vocês não acessaram, né, as experiências de vocês. Você consegue, Sandra, trazer um pouquinho da sua experiência da primeira vez, assim, o que você sentiu, enfim, trazer alguma eureka que você teve lá no meio? Eu acho que a meditação ativa, para mim, naquela altura, foi bastante importante. Como a maior parte dos terapeutas, eu tornei-me terapeuta em primeiro lugar para mim própria. E acho que toda a gente começa um bocadinho por aí. E então, enquanto terapeuta, o que eu busquei foi resolver muita coisa, mas que me dava um quadro de ansiedade generalizada, há uns anos atrás. E ali naquele caminho, eu finalmente desbloqueei as últimas coisas e larguei o peso da sociedade, o peso que a sociedade traz em nós e que começa a ser colocado em cima de nós ainda dentro da barriga da mãe, já com as convicções que os nossos pais têm, as nossas formatações, e depois por aí vai, quando nascemos, por aí vai. E que encobre muito daquilo do que nós somos, que nos obriga a ser outras pessoas, que nos formata de uma determinada maneira. E parte dessa formatação tem que ir embora. E ali naquele caminho eu consegui chegar muito àquilo que eu sou. E foi essencialmente isso que eu o ano passado trabalhei durante o caminho. Foi libertar mais umas quantas amarras, desafiar-me, porque nós tínhamos vindo de uma pandemia de 2 anos em casa. Eu, um mês antes, nem tanto, tinha tido Covid, ainda estava com 2 sintomas. O meu Covid não foi nada agressivo, mas fiquei depois com 2 sintomas. Um deles foi cansaço a nível pulmonar, andava um espaço e cansava-me, e outro foi nas pernas, sentia os músculos das pernas cansados. Curiosamente, ok, não me interessa, eu decidi em 10 dias ir fazer aquele caminho. Eu percebi que tinha que o fazer, houve um pensamento que me veio à cabeça, algo veio-me e tens que ir fazer o caminho. E eu decidi em 10 dias. E quando decidi, comprei as coisas todas e de repente apercebi, mas eu ainda me canso. Como é que eu vou fazer 100 km se eu me canso? Para mim, também não era assim tão importante quanto isso chegar a Santiago. O importante era fazer o caminho. O que é facto é que uma semana antes, os meus sintomas começam naturalmente a desaparecer. E quando eu fui para o caminho, eu já não tinha
qualquer vestígio de cansaço, nem nos pulmões, nem nas pernas. Claro que continuava fora de forma física, não é? E 20 e tal quilómetros por dia tem os seus desafios. Mas eu consegui chegar a Santiago e consegui superar-me todos os dias. E, portanto, isso trouxe uma nova... Consegui colocar-me sobre um ponto de vista diferente a mim própria. Este ano foi diferente, foi acompanhar mais outras pessoas e o maior desafio foram aqueles tais 40 quilómetros. Nesse dia trabalhei outra coisa que também precisava de trabalhar. Lá está, por via do meu passado, trabalhei outra coisa e como nada acontece por acaso, obviamente eu tinha comigo outras duas pessoas que precisavam de trabalhar exatamente a mesma coisa que eu. E então, sem nos apercebermos, porque só depois dessa jornada é que eu me apercebi do trabalho que tínhamos estado a fazer, é que me apercebi que tivemos as três a trabalhar a alegria. E foi a jornada fisicamente mais desafiante, foi o dobro das outras, mas foi a jornada que eu mais gostei. Chegámos cansadas, muito cansadas, mas super felizes. E apanhámos tudo, começámos com tempo fresco, de repente a meio do dia um sol abrasador e a seguir uma chuvinha deliciosa. Que delícia. E depois acabámos, o final dessa jornada é numa floresta que é mágica. Mágica. E quando vocês chegam lá em Santiago, né? Como que é para depois voltar? Como vocês não percorrem de novo, né? Os 100 quilômetros andando? Voltamos a correr para trás. Volta correndo? Como que é? É assim, para mim, eu antes de ir tinha ouvido muita coisa. Tinha ouvido que a chegada a Santiago é uma coisa maravilhosa, é uma emoção. Mas eu vou dizer a verdade, para mim chegar a Santiago foi o menos interessante. Talvez por eu não ter feito aquele caminho de forma mais religiosa e por ter feito de forma totalmente espiritual. Mas a chegada a Santiago, pronto, chega-se à praça, é bonito, sim, é bonito. Mas dá uma sensação de vitória, não dá? Sim, sim, mas ao mesmo tempo... Sim. Mas ao mesmo tempo dá uma nostalgia porque a pessoa percebe que já acabou. Exatamente, tão cedo não vai voltar, então pronto, começa-se a pensar logo automaticamente, a pessoa mal chega a Santiago, começa a pensar, bem, agora vou regressar para casa, mas quando é que eu posso voltar? Tenho que fazer contas, quando é que vêm as férias, agora qual é o caminho que vou fazer a seguir, qual é o que vou fazer menos, vou fazer mais quilómetros, vai ser igual, vai ser diferente, lá está, quem faz uma vez vai fazer depois o resto da vida até ter pernas para andar, porque também digo uma coisa, não é assim tão difícil fisicamente. As pessoas pensam, uma pessoa normal, qualquer que seja a idade, mas que tenha uma saúde normal, não precisa de ser muito saudável, não precisa de fazer muito desporto, o ideal é fazermos desporto, como é óbvio, não é? Termos uma atividade física para nos sentirmos melhores, mas uma pessoa que tenha uma vida semi-sedentária, se propuser a fazer, consegue fazer, tranquilamente, porque lá está, vai ao seu ritmo, e indo ao seu ritmo, a pessoa começa a fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 quilómetros, começamos a conversar, e eu, por exemplo, eu quando fiz o outro fui sozinho, mas fui sempre com gente. Olha, encontrei alguns brasileiros, portugueses por acaso encontrei poucos, depois passei 1 dia e meio com uma rapariga e com a mãe brasileiras, mas que vivem cá em Portugal já há bastantes anos. A senhora tinha 79 anos. Uau. E estava a fazer eu só fiz uma etapa e meia, porque apanhei-a no início de uma e depois a outra, quando elas pararam, eu continuei. Mas naquele dia a senhora tinha feito 19 quilómetros e fazia ao ritmo dela, e pronto, e como eu vinha na conversa com ela e com a filha, também consegui abrandar um bocadinho o ritmo, até porque estava com um problema numa perna nesse dia,
e a pessoa conhece sempre gente, e também é maravilhosa essa parte, porque naquele momento, naquele sítio, as conversas levam sempre para um sítio só, é a espiritualidade, mais nada. E depois começamos a perceber que há muita gente que pensa como nós, felizmente, e que às vezes precisam só de um toquezinho para não ter receio de falar as coisas que lhes vai no coração, porque nós muitas vezes temos esse receio de exprimir aquilo que sentimos e que pensamos e que vemos e que ouvimos, só que quem somos nós para não acreditar naquilo que não sabemos? Nós temos que abrir sempre o coração e esperar. Alguns fecham-se e não acreditam sem sequer dar a hipótese de poderem eles próprios acreditar. Não sei se me estou a fazer entender, mas... Mas eu acho que é muito, David, eu acho que isso daí está muito com a gente, né? Da gente ter medo de se fragilizar, de expressar mesmo. Acho que a gente não tem esse hábito, né? É porque até há algum tempo atrás... quem controlava, vamos falar assim de uma forma energética, quem controlava a energia da Terra era mais as energias mais densas, é que tinham a predominância. Mas agora já não é assim. Por isso é que agora já há tanta gente a querer despertar, já há tanta gente com curiosidade. Eu quando começo a falar, como eu não tenho muitos filtros, e como não tenho preconceitos, e como não tenho problemas que me julguem, eu não me importo de ser julgado, porque eu, se me sentir bem, eu estou satisfeito. Se eu começar a tentar disfarçar, é que eu me começo a sentir incomodado cá dentro, e começo a ouvir uma vozinha a dizer assim, mas para que é que estás a esconder qualquer coisa? Não. E eu fazia isso um bocado ao princípio, agora já não faço. Porque eu, ao não esconder, também estou a ajudar os outros que querem ou que precisam, porque às vezes há pessoas que não querem, há pessoas que dizem, não, eu quero fazer a minha vida assim, não acredito em nada, não quero saber. Está tudo certo. Está tudo bem, porque nós não sabemos o que é que ela sofreu em outras vidas, o que todos nós passamos. Honesta? A parte feminina costuma dizer que passou muitas vezes na fogueira, mas todos nós que cá andamos também fomos na fogueira, com certeza, todos nós matámos, todos nós fomos mortos, porque aqueles que já cá vieram tantas vezes já viveram muita coisa. Portanto, não há que ter receio de falar as coisas como elas são. Quem entende, entende. Quem aceita, aceita. Eu também não falo para as pessoas acreditarem em mim. Eu falo para, se ressoar alguma coisa, muito bem. Se não, eu também rapidamente me calo, porque percebo perfeitamente que aquela pessoa não está aberta a este tipo de conversas, portanto não tenho sequer que a incomodar com este tipo de conversas. E quando é assim, cada um segue o seu caminho de Santiago. Né? Porque também há quem o faça de forma desportiva. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, você falou em algum momento, né, quando a Fê perguntou que as pessoas ficam, né, muito felizes, emocionadas quando chega em Santiago, né? E aí você trouxe a questão da religiosidade e do caminho espiritual. Na perspectiva de vocês dois, né, como é que é isso? Qual é essa diferença de você caminhar, porque o próprio caminho é um caminho, vamos dizer assim, mais religioso, né? Mas qual é essa diferença para vocês, assim? Aí eu queria ouvir vocês dois, assim, um pouquinho. Olha, eu se calhar eu ia só acender aqui a luz, pode ser, porque acho que está um bocado escuro. Desculpa. Depois isto corta-se. Não, fica tranquilo. Não corta, não. A gente é honesto também, assim, para ir acender a luz. Agora a gataiada quer aparecer no vídeo, né? Todo mundo vem aqui, né? Ora bem, eu posso começar, já que o David foi acender a luz. Pode ir, fica à vontade. Eu posso começar falando do meu ponto de vista, que é a minha vivência, que fui criada numa família católica, com todos os trâmites religiosos, e que me desagreguei um pouco da religião propriamente dita, obviamente não dos seus princípios gerais, porque são os princípios em que a nossa sociedade assenta, eu penso que nesse caso também a brasileira, não é? Mas desagreguei-me um pouco para me descobrir, porque para mim espiritualidade é encontrar a nossa essência, e para mim a essência divina está dentro de cada um de nós, em todos nós, na natureza, na terra, em tudo o que nos rodeia.
Parece-me a mim que na religião Deus está fora. Deus é algo a quem nós temos que agradar. Não é de todo a minha visão de Deus, respeito quem a tenha e, portanto, a perspectiva em que eu neste momento caminho para Santiago ou para fora da minha casa ou dentro da minha casa todos os dias é uma perspectiva de autodescoberta. E eu sei, quer dizer, esta é a minha verdade, não é de todo para impor a ninguém, mas é esse o caminho que me está a conduzir a uma vida feliz. É esse o caminho que me está a conduzir àquilo que eu sou verdadeiramente. E eu tenho, como todos nós temos, a mesma chama. No caminho, transpondo isto para o caminho de Santiago. Normalmente quem faz peregrinações faz em busca de algo exterior, em busca da iluminação do apóstolo Santiago, em busca da iluminação divina. Há até quem faça para cumprir promessas. Ai, o meu filho está doente, se meu Deus, se melhorares o meu filho, se o sarares, se o curares, eu vou a Santiago a pé. Para mim, essa é uma via de sofrimento. E para mim, Deus não quer o nosso sofrimento. Deus é amor. O amor é exatamente o oposto do sofrimento. Amor é cura, amor é tudo o que há de bom. E, portanto, para mim, o caminho de Santiago é um caminho sempre de autodescoberta. Relativamente à parte religiosa, tem essa diferença, a meu entender. Ainda há outras pessoas que também fazem neste momento o caminho de Santiago por motivos turísticos, porque é um caminho bonito e eu encontrei várias pessoas que o faziam de uma forma turística. Há também quem aproveita o caminho para fazer de uma forma turística, mas, e isso é uma coisa que se faz também, aprofundando relações. Por exemplo, eu encontrei um pai e um filho italianos, um casal americano, amigos de todas as nacionalidades, duas americanas com um pai já velhote também, e isto aprofunda as relações, ajuda as pessoas, porque na medida em que nós nos vamos compreendendo e aceitando cada vez melhor e vendo cada vez melhor quem nós de verdade somos na nossa essência, mais fácil é aceitar os outros e, portanto, o convívio torna-se cada vez mais natural. Sim, muito bom. A gente aqui no Brasil tem umas amostras do caminho de Santiago, que aqui a gente tem o caminho da luz, tem também o caminho da fé, que chama, né, que vai até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira aqui do Brasil. Então, tem algumas pessoas que percorrem também esses caminhos, né, com esse objetivo religioso, mas outros também com essa, assim, como vocês, também com essa questão mais dessa busca espiritual da verdade em si mesmo, né? E esse caminho da luz, do sol, ele é bem interessante também, que são, se não me engano, 260 quilômetros, eu não me lembro agora, né, exatamente o percurso, mas também dizem que é bem interessante, tem as paradas, bem semelhante com Santiago. Eu agora também respondo, porque a diferença é tão grande que a resposta pode ser simples, mas pode ser muito complicada. É porque a parte religiosa, tudo que fala de religião e tudo o que seja de religiões, antes de dizer isso, o princípio de todas as religiões é o mesmo. A palavra é sempre a mesma, é espalhar o amor, é ajudar o próximo, é amar o próximo, é não maltratar, é isso tudo. Só que o homem, através dos tempos, foi utilizando a religião para conseguir controlar as pessoas, porque percebeu que através do medo o ser humano era facilmente controlável. E a espiritualidade é o oposto, a espiritualidade é conhecimento. Por isso é que a religião não liga muito bem com espiritualidade, ou
o status da religião, o status quo, as pessoas que mandam nas religiões é que provavelmente não lidam muito bem com a espiritualidade e começam a divagar quando se fala em espiritualidade, porque espiritualidade é conhecimento que se pode tornar sabedoria ou não, depende do que é que nós fazemos com o conhecimento. Eu posso ter um copo d'água e sei que aquilo é CO2, não é? A nível mais H2O. H2O, CO2, desculpa, tens razão. Ainda bem, por isso é que eu tenho uma professora de físico-química que me pode sempre ajudar. Não, exatamente. Mas eu saber que aquele copo d'água me pode saciar a sede é que é sabedoria, porque se eu tiver aquilo e não souber o que é que vou fazer com aquilo, está bem, eu posso saber que é o H2O, exatamente, o CO2 é outra coisa qualquer muito diferente. Mas é assim, e eu, apesar de ter esta visão um bocado, não é negativa, mas é um bocado controladora das igrejas, eu gosto de, não é de frequentar, mas gosto de perceber o que é que elas falam, o que é que elas, gosto de ir a um centro espírita, por exemplo, gosto de ir, aliás, até porque eu e a Sandra fazemos voluntariado num centro espírita, gosto de conhecer outras religiões, gosto de conhecer outras, porque isso vai-nos dar o tal conhecimento, porque nós, lá está, eu não posso dizer que não concordo com uma coisa se eu não souber de que é que se trata essa coisa, não é? Portanto, aliás, nós, e acho que aqui posso falar por ti também, nós admiramos muitos mestres conotados com a religião. Jesus, por exemplo, para dar um deles. Exatamente. Mãe Maria, exatamente. Por exemplo. Só para dar aqui dois exemplos. Mas os mestres, tipo Jesus e Mãe Maria, quando eles estiveram aqui, eu entendo, né? Eles não trouxeram nenhuma religião. Eles vivenciaram o amor e depois aí conectaram ele a uma religião. Foi a humanidade que complicou tudo. Oi? Foi a humanidade que complicou tudo, né? É verdade. Pois é, porque aí conecta com a fala do David, né? Que realmente os homens, né, atrelaram a uma religião, a uma ordem, a uma regra, para poder manter o controle. Sim, né? Exato. E aí pelo medo, né? Mas as coisas estão... Desculpa, o autoconhecimento, ele obriga a pessoa a assumir suas próprias responsabilidades, enquanto que muitas vezes, quando você está dentro de uma religião, algumas doutrinas, elas vão procurar um culpado para aquela coisa, né? Porque a culpa é do diabo, de quem for aí, enfim. Então, não, você tem que assumir, né, as suas coisas, e não é todo mundo que está preparado para olhar a vida dessa forma. É porque a Igreja sempre foi muito castradora, sempre criou um Deus à imagem nossa humana e com os defeitos que nós temos, e sempre muito ameaçador, muito castrador, muito punidor, mas esse Deus não existe, esse Deus lá está, é criado para assustar as pessoas. Deus não vai castigar ninguém, até porque nós vivemos num planeta de livre-arbítrio, que é dos poucos que há no nosso universo, pelo que eu acredito, não é? Que só por isso não pode haver julgamentos por nada, porque se é de livre-arbítrio, nós é que decidimos nós é que escolhemos o nosso caminho. E mediante essas escolhas vamos ter recompensas ou aprendizagens. É sempre bom. Depende... São sempre experiências. São sempre experiências que vamos guardar, que é o que guardamos quando formos embora, porque o corpo fica cá. O que levamos são as experiências, são as emoções, são os sentimentos que sentimos, são todas as vivências, todas as interações, e pronto, e a partir daí nós temos é que absorver o máximo e não castrar as pessoas e dizer, eu lembro-me quando era miúdo, e eu tive que fazer a primeira comunhão, porque aqui em Portugal é normal, e eu vim de uma família muito católica, e eu lembro-me, eu ia para a igreja, eu chegava lá,
eu estava mortinho para que aquilo acabasse a missa, porque aquilo não me dizia nada, absolutamente nada. E por sorte, já na altura, o padre que normalmente fazia a missa era um padre um bocado à frente, porque se havia miúdos mais pequenitos a fazer barulho, outros padres mandavam logo calar e as pessoas à volta ficavam ofendidas, e o padre Filipe dizia: não, isto é a casa de Deus, a pessoa tem que se sentir aqui bem, se as crianças não se sentem bem aqui, quem é que se vai sentir bem aqui? Deixem as crianças brincar à vontade, elas não me estão a incomodar, quem está a dar a missa sou eu. E isto já há 40 anos atrás, não é? Não era, nem hoje é normal, quanto mais há 40 anos atrás, mas lá está. Pois é, e uma coisa interessante, né, eu tô passando uns dias na casa de uma tia minha, que ela é católica, e aí domingo ela falou: Fá, vamos comigo à missa, né, que ela tem um sobrinho que é frei e que ia celebrar a missa na igreja de Santa Clara, e também estava nos 13 dias de Santo Antônio, que hoje acho que é aniversário de Santo Antônio, né? Hoje é o dia de Santo Antônio. Hoje é dia dele, e aí eu fui com a minha tia, eu falei: não, vamos lá. Depois tinha uma quermesse, adoro festa junina. E aí eu queria comer. Bom, depois eu tenho a recompensa. Mas, gente, eu me senti super acolhida aqui na hora que eu dava de falar. Eu ia à igreja não sei quantos anos e não entendia nada, e ficava perdida. Gente, eu nunca me conectei. E aí me veio uma coisa, linda a igreja, né? Super bonita, mas estava super presente. Quando eu fui numa condição assim, estou presente, eu estou lá, estou vivenciando a experiência. Lindo o lugar, escutando o que ele trouxe, né? E o que estava sendo trazido por ele, fazendo várias conexões com a consciência que eu tenho hoje. Mas eu cheguei a pensar lá dentro, né? Quando eu falo, gente, por que eu nunca me conectei com a igreja, né? Católica? Aí eu falei, com certeza eu fui queimada. Só pode ser. Só pode ser. Só tem essa. Eu falei, por isso que eu não me conecto, eles me queimaram algumas vezes. Aqui também tem essa coisa de fazer a primeira comunhão, né? A gente também tem uma cultura muito parecida, claro. E eu tentei fazer 5 vezes. Aí você descobriu. Aí a mãe falou, deixa pra lá. 5 vezes, não consegui. Mas eu tentei. Pois é, pronto. Vezes, né? Então pronto, olha, segundo a igreja não vais para o céu. Vais cá ficar o tempo todo. Já pensou? E minha filha, que nem é batizada, gente, como é que faz? Né? Aqui, assim, o meu também não é. Bagão, isso são tudo, né? crenças, lá está, isso são as tais crenças limitantes que incutiam nas pessoas e que elas infelizmente acreditaram, porque era o tempo delas acreditaram, e nós também quando lá estávamos acreditávamos, não é? Que limita completamente uma vida inteira. Uma pessoa a pensar que quando morrer não vai para o céu, se não vai para o céu, lá está, vai para o inferno. Horrível, vou queimar, a não ser, por exemplo, se for eu que não gosto do frio, se calhar não me importava muito. Portanto, tá ótimo. Portanto, vou ficar no quentinho o tempo todo. Logo me iria adaptar. Não ia fazer muitos amigos, mas também não me ia sentir assim muito mal porque estava quentinho. Entendo. Nossa. Pronto, é assim. Mas depois ao mesmo... solução. Exato. Mas depois ao mesmo tempo também traz outro tipo de incongruências que enquanto miúda me saltavam um bocadinho aos olhos, que é do estilo, ok, eu vou pecar, mas agora posso ir à confissão. E na confissão, Deus perdoa-me todos os meus pecados. E portanto eu posso voltar cá para fora e continuar a fazer a mesma coisa. Porque eu chego ali e lavo as minhas mãos. Lá está, não há o assumir da responsabilidade. Quando hoje em dia eu digo outra coisa muito interessante, que li alguns e para mim fez todo o sentido. Deus não perdoa. Deus não perdoa pela simples razão que Deus não julga. Se não julga, não há nada a perdoar. Deus é apenas amor, à espera que nós nos desenvencilhemos até chegar a Ele.
ou seja, até chegar ao nosso coração. É tudo tão simples, né? Tá vendo? É verdade. Não tem o que complicar, Nós é né? que complicamos tudo. Nós é que complicamos tudo, exatamente. Não, Aliás, é simples, mas não é simplista. Exatamente. exatamente. É profundo. Mas Assim, mas eu entendo que a gente. É isso que a Sandra trouxe. Lindo, Sandra, o que você acabou de dizer. E eu super acredito. Faz todo sentido para mim isso. Mas a gente precisa passar por um processo, né? Como vocês trouxeram na experiência de vocês, de tirar esses entulhos que foram colocados, né? Nesse acesso, né, do nosso coração, do nosso sentir, da nossa essência. Mas a sociedade como um todo, no mundo inteiro, né? A gente cresce, né, numa sociedade então cheia de regras, de coisas, Sim. É muito difícil, né? É muito difícil. Claro. De facto, não é fácil o caminho, mas é tão recompensador. Isso é. E há pessoas que ficam ali na sua zona de conforto a sofrer tareia de um lado e do outro, de um lado e do outro, porque já estão habituadas àquilo e preferem ficar no medo, mas conhecem, ok, eu até já sei o que é que dói, é mais uma, menos uma, do que dar um passo em frente, que dói um bocadinho, mas de forma diferente e às vezes resolve tanta coisa, tanta coisa. Ô Sandra, mas eu vejo, eu não sei, eu tô falando por mim, tá, gente? Na minha experiência, eu descobri que o sofrimento era um vício que eu tinha, entende? Pois é. Era um vício, e assim, quando eu comecei a me desidentificar de várias questões, várias crenças, sofrimentos mesmo, apegos, o processo foi do babado. Mas quando eu começo a fazer esse processo, e aí eu tomo consciência de que eu tinha muita identificação, inclusive um vício com o sofrimento, quer dizer, tipo, como assim agora? O que vai ser? Mas isso é uma das formatações, por exemplo, é uma das formatações que a religião nos traz. Quanto mais desgraçadinho fores, quanto mais sofreres, mais bonitinho é o teu lugar no céu. Nós temos que sofrer para conseguir o nosso talhão no céu. É muito sofridinho. Quanto mais pobrezinho, quanto mais nas lonas, mais desgraçadinho, maior será a quinta. Isso já vem até na nossa genética. Mas isso é fácil desmistificar, até porque se nós Mas não é olharmos fácil de limpar da genética? Dá o seu trabalho? Mas se nós olharmos para a Igreja, por exemplo, a Igreja Católica, nós vemos a riqueza que eles têm. E isso eu, quando era miúdo, questionava-me muito. Que era, como é que eu, se fosse o Papa, enquanto houvesse uma criança a morrer à fome em qualquer ponto do mundo, eu não descansava enquanto não vendesse tudo o que a Igreja tivesse para matar a fome àquelas pessoas. Não é comprar comidinha e dar comidinha ao pobrezinho, é dar-lhe ferramentas para eles poderem subsistir, porque não venham dizer, eles não sabem, não querem, não sei o quê. E se fazer caridade, já dizia o Chico Xavier, fazer caridade nós fazemos às escondidas, porque se for uma caridade de ostentação, já não é caridade, já se dá outro nome. Agora a Igreja, que gosta de falar muito, mas que depois começam-se a descobrir as coisas agora, né? Os casos de pedofilia, essas coisas, lá está, isso antigamente toda a gente sabia, mas ninguém falava, por isso é que a energia do planeta mudou, e agora, não mudando o rumo, enquanto houver uma criança a morrer à fome, e eu vir aquele Papa, que é um excelente Papa, atenção, comparando com os outros que houve antes, mas aqueles cardeais, aquela gente toda, com aquelas roupas de milhares, até há um que é o cardeal Prada, ou que é não sei o quê, porque só veste Prada, porque tem sapatos e isto e aquilo, e depois vê-se crianças a morrer à fome em África todos os dias. Eu pergunto, que igreja é esta? Que era esta a palavra que Jesus dizia? Era isto que Jesus queria? Era construir igrejas. Ele não mandou construir nenhuma igreja, ele não mandou erguer nenhuma parede para fazer nada. Ele escolheu os mais problemáticos
os mais problemáticos daquela sociedade onde ele andava, escolheu ladrões, escolheu aldrabões, escolheu prostitutas, escolheu quem a sociedade criticava e dizia que não eram válidos e que não prestava para ser os seus apóstolos. Portanto, os peritos. Exatamente. Portanto, isto das religiões é tudo uma grande falácia e nós estamos a começar a descobrir e a perceber agora, porque eles dizem, o coitadinho, como a Sandra estava a dizer, quanto mais coitadinho for, mas eles não são coitadinhos. O senhor padre tem o seu carrinho, tem o seu ordenadozinho, tem a sua comidinha, e o resto? E o resto? É bonito, mas e o resto? Portanto, eu acho que as religiões limitam muitas pessoas e eu percebo que a dada altura da nossa vida pode ajudar, pode, não é tudo mau, a religião não é tudo mau, ajuda bastante as pessoas. Só que depois, por exemplo, eu hoje em dia, quando vou à missa com o meu filho, que ele anda nos escuteiros, às vezes vou, eu ouço o padre a falar, e aquilo é tudo muito bonito, mas depois aplicarem aquilo no dia a dia. Os outros que apliquem, não é? Porque é mais fácil nós atirarmos pedras aos outros, desde que nós atiremos para o ar, porque podem-nos cair em cima. Portanto, espiritualidade é muito mais fácil para todos nós e não limita e ajuda-nos a procurar aquilo que queremos, porque o que é bom para mim pode não ser para nenhuma de vocês, mas se aquilo me diz alguma coisa, porque é que eu não hei de seguir aquilo? Desde que aquilo não prejudique ninguém. Portanto, às vezes as pessoas perguntam, mas tu como é que sabes quem é que te está a falar se não vês, se não sabes quem é? A pessoa sente. Se alguma vez alguma mensagem que eu receba não ressoar ou me disser para fazer alguma coisa que não é correta, a pessoa percebe que quem está a querer passar a mensagem é como se diz às vezes, não é do bem. E se não é do bem, nós encostamos para o lado, deixamos ele seguir o caminho dele e pronto, porque com limitações das religiões é que é tudo muito mais complicado. E depois as pessoas não evoluem, como andámos aqui não sei quantos anos. Jesus Cristo já cá veio há 2000 e poucos anos e nós estamos a aprender, mas podíamos ter aprendido muito mais na altura. Podíamos ter aproveitado que ele estava cá e ter-lhe feito tantas perguntas. Pois é, mas olha só, a gente está falando, a gente falou de religião, a gente falou de religiões, mas a gente citou mais uma, mas eu quero deixar assim claro, né, que a gente está falando dessa instituição que é feito de pessoas, né, e que todos nós somos falíveis e que foi um processo condicionado, né, gente, de todas. Eu estou falando de um lugar que eu venho da doutrina espírita, eu fico lá por mais de 10 anos, eu estudei, né, eu fiquei 12 anos estudando a doutrina e digo para vocês que eles têm um trabalho de reforma íntima, mas eu, enquanto Fabiana, eu acumulei muito conhecimento, mas coloquei muito pouco na prática, entende? Eu estou falando da minha experiência de lá. Claro. E eu percebo, eu observo que também pode ter muita gente nessa dinâmica, assim como tem na católica, assim como tem na evangélica, né? Que assim, a gente escuta muito e coloca muito pouco em prática, ou só coloca em prática em determinados momentos, em determinados lugares. Né? Eu estou falando da minha experiência porque claro que eu comecei a fazer uma reflexão, eu falei, peraí, não faz sentido só fazer aqui, porque eu também passei por uma decepção muito romântica, muito romantizada, fui para a doutrina achando que lá todo mundo era perfeito. Todo mundo perfeito. E aí passo por uma experiência que não foi muito... a gente fazia um sopão bem rápido, que eu vou contar aqui para vocês, gente, só para trazer um pouco de contexto da minha experiência e desse lugar, né? Quando eu comecei a refletir sobre... E aí a gente fazia sopão não, fazia marmita para levar para moradores de rua num final de semana, no mês. Mas tá tudo bem. E aí eu fiquei por 2 anos fazendo esse trabalho.
E aí teve uma determinada situação que eu comecei a questionar o comportamento de uma pessoa de lá, que frequentava a doutrina há mais de 20 anos, e que para mim era uma referência. E aquilo começou a me gerar conflito, porque a gente estava dentro de uma casa e ela estava, né, agindo de uma maneira muito inadequada. E eu falei, cara, não é possível, né? E aquilo começou a me gerar conflito. E eu fui embora. E aí eu pensei, falei, eu vou sair do trabalho, eu não vou ficar mais no trabalho. E aí me veio uma voz, para quem que você trabalha? E opa. E aí eu comecei a refletir nisso, e aí dali a pouco veio a resposta. Você trabalha para Jesus, é isso, é para a espiritualidade. Então entra, faz o seu trabalho com amor, com dedicação, e cada um está no seu processo, cada um está na sua dinâmica. Aquilo lá, gente, foi um chacoalhão para mim, né? Por quê? Porque eu estava muito na expectativa do outro, do comportamento, mas é isso, então é cada um de nós, independente se estamos dentro de uma religião ou de outra, isso vale muito da nossa dinâmica, da nossa cada postura. Um se melhorar dentro de onde está, não importa, né? Porque realmente não existe ninguém perfeito e não vai existir uma religião perfeita, porque sempre as religiões são feitas por pessoas, então, e as pessoas são imperfeitas. Exatamente. Então, por exemplo, nós no Espiritismo, mais ou menos também houve uma situação bastante complicada no Brasil com o João de Deus, por exemplo, que era uma coisa e de repente revelou-se outra, perdeu-se pelo caminho. Eu não duvido que ele ao início fizesse aquilo que dizem que fez, eu não vi, mas eu admito que sim, só que a dado momento aquilo subiu-lhe à cabeça e ele perdeu-se e depois é o que todos nós conhecemos, não é? Mas lá está, as instituições funcionam muito bem na teoria, porque na teoria tudo funciona bem, na prática lá está, o homem entra e a imperfeição começa a acontecer, mas a imperfeição também é aprendizagem. Isto tudo é uma aprendizagem. As coisas más acontecem para nós aprendermos e quando voltarmos a fazer, fazemos coisas boas. Fazemos melhor. É assim que eu vejo as coisas. Pois é, porque é tudo relacionamento, né, gente? A gente tá assim, eu costumo dizer que a vida é pedagógica de A a Z. O tempo. Isso acho que nos remete para um outro. Tudo nos remete para temas infindáveis, mas remete-nos para um outro tema, que é os gurus. Eu não acredito em gurus. Não acredito que ninguém, independentemente do seu nível de desenvolvimento espiritual ou intelectual, whatever, seja melhor que ninguém. E faz-me um bocado de confusão as pessoas seguirem gurus, sejam eles quais forem, seja da religião, seja da espiritualidade, seja do yoga. E acho muito estranho as pessoas seguirem gurus. Não é seguirem alguma coisa que faça sentido, ok, tudo bem, mas no segundo em que alguém coloca outra pessoa num pedestal, está a sair da sua divindade, porque no nosso íntimo nós somos todos iguais. E no segundo em que um suposto guru se coloca ele próprio em cima de um pedestal, é ele que está a perder a sua divindade. Sim. Porque está-se a pôr acima dos outros quando ele não está. Estamos todos no mesmo nível. Estamos todos no mesmo planeta. Uns já podem ter mais lições num campo, outras noutro, mas nós estamos todos no mesmo nível. Ninguém é mais que ninguém, com mais aprendizagem, menos aprendizagem. E eu acho que o realizar isto na espiritualidade ainda falta. Este é um passo que ainda falta a muita gente. As pessoas em geral e a muitos gurus. Essencialmente todos os gurus. Porque somos todos, é o que você falou, a gente está todo mundo igual aqui, porque, né? Exatamente. Ainda ninguém acendeu aqui. Exatamente. Voz, né? Nem mais. Ninguém vale mais que ninguém. Mesmo os nossos guias, eles não se colocam acima de nós. Exatamente. Eu costumo dizer que a gente anda assim, né? Uma mão para cima,
Outra para baixo. É que assim, a mão de cima, alguém está puxando a gente, e a mão de baixo a gente está puxando alguém, né? Exatamente, exatamente. É nessa dinâmica, né? Não, sem melhor. Nossa, gente, Não total, é nisso mesmo, Sandra. Faz todo sentido isso. Mas mesmo enfim, mesmo energias que já ascenderam, não se colocam acima. Não. Nem Jesus se colocou assim quando ele andou Exatamente. por aqui. Exatamente. Tem uma coisa que eu fui fazer a formação lá de frequência de brilho, e aí a professora falou assim, chegou dentro de um contexto, ela falou, os pleiadianos, eles estão querendo ascender, então para eles ascenderem, a gente precisa ascender também, tá vendo, gente? É tudo jogo de interesse. Coitado dos pleiadianos, dependendo de nós. Eles estão tão ansiosos que a gente... Dependendo de nós, vão ter que esperar um bocadinho ainda. Eu espero que eles tenham bons sofás. Que estejam bem instalados nos sofás. Gente, é tudo jogo de interesse, gente. Eles têm o interesse dele. Vamos, galera, vamos, né? Que a gente precisa, a gente quer ir para um patamar acima. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu entender uma coisa. Então, vocês estão levando grupos, pessoas que queiram percorrer o caminho, vocês estão fazendo essa facilitação, é isso? Sim, nós vamos tentar fazer... nós queríamos fazer 1 ou 2 vezes por ano, mas nós também, como temos os nossos retiros e como não vivemos disto, temos o nosso trabalho, as nossas férias são limitadas, então estamos a fazer, arranjar porque, por exemplo, para fazer os caminhos de Santiago, há 2 alturas boas, que são as alturas antes do início do verão, e depois do fim do verão, porque lá em cima, no norte de Portugal e em Espanha, é uma zona muito quente no verão e é muito fria no inverno, muito fria e muito chuvosa. Portanto, na nossa opinião e na minha opinião, eu estou a falar pela Sandra de certeza absoluta, a altura ideal para ir é setembro, meio de outubro, ou então abril, maio e junho, porque depois julho e agosto já faz muito calor e aí sim, aí já convém ter alguma preparação porque o calor aperta um bocado e o calor torna-se cansativo. Sim. Não quer dizer que não se faça, não quer dizer que não haja pessoas que façam em novembro ou em dezembro, mas têm que ir com equipamento e têm que ir mentalizadas que vão apanhar chuva, se calhar praticamente o caminho todo, vão apanhar frio. E o caminho é para ser uma coisa agradável, não é para ser o sofrimento, a não ser que eu vá fazer o caminho, lá está, não vou pela via espiritual, vou pela via religiosa, vou cumprir alguma promessa, mas eu presumo que não seja David, deixa-me só fazer um parênteses. Eu o ano passado fui em junho, no final de junho, nesta altura, um bocadinho até mais para a frente, e apanhei chuva quase o tempo todo. Eu só tive 1 dia e meio que não choveu. Caramba. Mas mesmo assim adorei. Só que lá está, a chuva no inverno é pior. Foi bem no comecinho do verão, né? Por isso. Foi. Chuva com uma temperatura amena. A pessoa faz-se bem. Coloca um corta-vento que seja à prova de chuva, tem umas calças, umas sapatilhas mais e pronto, e faz. Agora, chuva e frio é muito mais desagradável. Nós estamos a pensar agora fazer provavelmente só para o ano. Fazermos só para o ano, vamos fazer um pacote mais completo, vamos reservar o alojamento, porque a pessoa, quando somos responsáveis por um grupo de pessoas, temos que ter outros cuidados. Quando eu fui sozinho não reservei nada, se ficasse ali ficava, se ficasse no sítio, ficava, não havia problema. Agora, quando somos responsáveis por um grupo de pessoas, temos que nos precaver e pronto. E desta vez foi muito trabalhoso para nós os dois, estar ao fim do dia cansados e ter que estar a reservar já para o dia seguinte, ver onde é que havia, onde é que não havia, telefonar, marcar. É uma logística, faz-se, mas é um bocado estressante. E então vamos fazer um pacote completo, vamos dar pelo menos 2 workshops com dicas muito, lá está,
simples, mas que são muito eficazes a nível de caminhada, o que levar, o que não levar, a preparação, o que é que tem que fazer antes, o que é que não tem, que roupa é que leva, o tipo de mochila, o tipo de calçado. Depois também nós tratamos de adquirir os passaportes para ir carimbando, para ficar nos albergues, porque há albergues que só aceitam peregrinos mesmo, há outros que aceitam qualquer tipo de turista. Vamos reservar os albergues, vamos ter um seguro de viagem também, vamos fazer uma coisa assim mais composta, vai ficar um bocadinho mais caro, mas lá está, não há vela sem senão. Ou vamos assim à descoberta e a pessoa arrisca-se a dormir na rua, ou então vamos fazer uma coisa minimamente composta em que fica um bocadinho mais, porque a nossa ideia também não é fazermos vida disto. Portanto, o lucro que temos também não é uma coisa assim, nada por aí além. A nossa conversa ao início era, se conseguíssemos pagar pelo menos a nossa deslocação e a nossa dormida, já não era mau, porque isto não é feito de uma forma para termos lucro, é como os nossos retiros. Nós também fazemos os retiros também 1, 2 vezes por ano, porque há muita gente que não pode, há pessoas que têm mais dificuldades e que gostavam, mas depois também temos que arranjar aqui um contrapeso, porque se é muito barato, porque as pessoas dizem, isso é barato, se calhar não presta, se calhar, isto nós ser humano é muito complicado. Se é muito caro é porque é muito caro, se é muito barato é porque não presta. Pelo menos aqui na Europa é assim. E no Brasil eu não sei bem como é que é, mas pronto, temos que estar sempre a pensar em tudo. Mas seja como for, se fazemos, é sempre valores acessíveis. Nós não somos empresas turística, por isso. Não, mas e é bom esse apoio, né, que vocês estão oferecendo, porque vocês conhecem, né, e, por exemplo, uma pessoa que sai de repente daqui, é muito complicado, né, dá um certo medo, como é que eu vou fazer agora? Claro, mesma coisa se fosse o oposto, vocês vierem para cá também fazer um caminho aqui, como é que eu vou, né? Por isso é que assim um serviço assim mais completo dá outras garantias. Vamos ter, por exemplo, o serviço de transporte de mochilas, porque há muita gente que faz os caminhos e que não quer ter o trabalho de carregar a mochila, ou por questões de saúde consegue andar, mas não consegue carregar com peso às costas. Portanto, há um serviço de transporte de mochilas que também fica logo assegurado, fica logo tudo garantido. Legal. Não quer dizer que a pessoa não leve uma mochilinha pequena, mas é diferente levar uma mochila com 1 quilo, com uma garrafa de água, com umas bananas ou com uns frutos secos, do que estar a levar a mochila com o saco de cama, com as calças, com os ténis, com a toalha, com o sabonete, com a pasta de dentes, com a escova. O pente. Ai, gente, a banana está em tudo quanto é lugar, né? Eu falo que banana salva vidas, né? É verdade. É magnésio por causa das queimbras. Exatamente. É a minha fruta dos caminhos de Santiago ou de qualquer outra caminhada, é sempre banana e frutos secos. Alimento de banana e frutos secos. Banana já salvou várias vezes a minha vida quando eu fui lá para o Nordeste. Eu levo dentro da mochila, né, dentro do avião, aí abro e como banana. Banana, que bom que teve isso. Outra coisa interessante, já agora estamos a falar em comida, a alimentação que nós costumamos fazer e que eu faço sempre que faço grandes caminhadas. Eu, como por exemplo, faço jejum, nunca tomo um pequeno almoço, mesmo nas caminhadas vou sempre em jejum. Mas pronto, como são caminhadas até ao final do dia, levo sempre, e o que eu aconselho às pessoas é, quem vai fazer os caminhos de Santiago não pode estar à espera de parar a meio, para parar no restaurante, para fazer uma refeição de fato e garfo, porque não é muito prático e não é muito indicado para quem a seguir vai voltar a andar mais 10 ou 15 quilómetros, não é? Portanto, a pessoa tem que ir mentalizada. Sempre fazer um snack. Há sempre muitos sítios no caminho. Claro que sim. Tomar um café, tomar um sanduíche, comer um sanduíche.
Isso é perfeitamente. Mas é a São mesma coisa refeições que rápidas, pessoa, né, e leves E não se também. vai comer claro, uma refeição claro, pesada e depois a seguir mais 10 quilómetros. Ui! claro. Por exemplo, nos nossos retiros, nós não vamos servir um prato de feijoada ao almoço nem ao jantar, não é? Porque o retiro que requer uma alimentação específica. As caminhadas também requerem uma alimentação específica. É só a pessoa adaptar-se e perceber que, claro que ao fim do dia, eu nunca vou a restaurantes, prefiro ir ao supermercado, lá está, depois vai-me transportar para outros tempos. Um bocadinho de pão, um bocadinho de queijo, um bocadinho de presunto, que em Espanha é bastante bom, para mim chega-me perfeitamente, e uma aguinha chega-me perfeitamente. Há pessoas que ao fim ainda querem ir a restaurantes e podem ir, e não está E está errado tudo ir. bem. E está E tudo está bem. tudo bem. Tu é que gostas de ir à alimentação que eles faziam antigamente. Exatamente, porque Pode eu até, fico tão então, embrenhado se naquilo. for a alimentação de antigamente, pode até ter É um isso. vinho também, né? Pode. Também. Pode. Pega um Exatamente. pão, Pode. um queijo, aí vai um Como vinho, não? aí Mas pronto. vinho, Aí não mas acorda no dia seguinte para fazer. Mas o Não, vinho que havia antigamente, que é vinho tinto, não é estes vinhos que há isso. agora, que é branco, é rosé, é verde, é amarelo, é tudo e mais alguma coisa. É com gás, é o sem vinho gás. ajuda a dar um gás para andar o vinho, né? Ele dá um ânimo na caminhada, verdade, é bom. Não, se for antigamente, tem que ser que nem antigamente, tem que ser vinho tinto também. Exatamente. Delícia. E o que mais tem de bom nessa região é o vinho, o azeite. Pois é, então, né? É verdade. Tem que aproveitar. Olha, que delícia, As pegar aqueles pães, tortilhas. Eu azeite, sou vinho. fã. Eu sou fã das tortilhas espanholas. Então, uma coisa, já podemos reservar 2 lugares, não é? Pode reservar. Quem sabe, Olha, né? Muito sim, em breve exatamente. a gente não vai fazer essa caminhada aí, ó. Demorou, Que Fê. delícia. Iam adorar, eu tenho a certeza que sim. Muito gente bom. vai fazer. Não, a gente sim, vai, com mas certeza. daí depois vocês vêm para cá fazer as caminhadas daqui também, tá bom? Também. Também. Ai, que delícia de papo, gente. Papo bom, né? Oh, meu Deus, É verdade. difícil de encerrar, mas a gente tem que encerrar, né? Claro. Tem que ser. Quem quiser saber mais, então, sobre os caminhos, é só entrar aí no Instagram, né, da Sandra e do Davi, que tá tudo, eles estão à disposição para esclarecer qualquer dúvida, né? Qualquer pessoa que tem interesse em saber mais. Toda a gente que manda mensagens não fica sem resposta. Eu respondo sempre a toda a gente. Às vezes é difícil responder logo, mas nem que seja no dia a seguir, eu respondo até sempre por causa a toda da diferença horária, no caso dos verdade. brasileiros. Vocês estão a 4 horas, né? À frente de nós aqui. Agora aqui são 6 horas e 9 minutos. Aí são 10, né? É.